Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, que sempre acontece todo quarto sábado do mês, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira. Leonardo Marmo é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Marmo é orador espírita, hoje radicado em São João del Rei, nas Minas Gerais, embora Marmo já é um espírita de longa data, tendo vivido em São Paulo, onde também ministrou centenas e centenas de palestras, não é? E é um motivo de satisfação e alegria receber uma pessoa aqui que eu admiro, em profunda sintonia com o que eu penso nas coisas da doutrina. Na noite de hoje, vamos ver essa conexão do Chico Xavier com o Brasil, este determinismo histórico do espiritismo no Brasil e o aparecimento de um medianeiro de primeira plana como o Chico, numa fatalidade histórica. Então vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da vida do Chico, de sua obra e a importância para o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem mais delongas, colocando aqui para conversar conosco e com vocês, Leonardo Marmo Moreira. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez, uma grata satisfação de estar aqui com meu amigo Leonardo Marmo Moreira para mais um programaço, um tema que promete. Vamos falar essa conexão Brasil, França, Espiritismo, falar sobre Chico Xavier também. Meu querido Leonardo Marmo, como vai você? Tudo bom, Marmo? Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Estou mais uma vez muito contente de participar do seu canal, nosso programa, gerando mais um episódio, já um número razoável de capítulos. Então, muito feliz mais uma vez de estar contigo. Esperamos que a gente consiga oferecer um material interessante para o nosso estudo em conjunto e para os irmãos que nos honram com a sua atenção. Esperamos que o material possa ser útil aos confrades, os interessados, os amigos que têm acompanhado nosso programa. A gente agradece muito essa atenção. Marmo, isso aqui é um programa que está, não é, incrustado, não é, na vida do Brasil. A gente hoje vai falar tanto do Brasil e do mundo, né? A gente vai falar hoje sobre França e Brasil. Mas eu queria, nesse início do nosso programa, não é, tratar de dois assuntos com você, não é? Tivemos a desencarnação do Papa, tá? Francisco e expectativa da saúde do Divaldo, né? Da melhora, se Deus quiser, mas o Divaldo está com esse problema da doença, do câncer, e essa semana se falou muito, né? Primeiro momento, todo mundo muito preocupado, né? A gente ficou pensando que a coisa podia acelerar para uma desencarnação, mas no segundo momento veio uma notícia que Divaldo está respondendo muito bem, visitando até escola espírita, né? Colégio espírita. Marmo, como é que você vê esses dois acontecimentos? Desencarnação do Papa e a doença do Divaldo. A desencarnação do Papa me lembrou um comentário que até o Divaldo fez a respeito de Nilson de Souza Pereira. Né? Diz que o Nilson, quando teve câncer de próstata, já desencarnado, mas quando ele teve na década de 90, ele foi desenganado pelos médicos. E aí o Divaldo, e aí, Nilson, o que nós vamos fazer? E aí diz que o Nilson falou assim, olha, morrer no trabalho.
ter as dores mais excruciantes no trabalho. Eu estou dizendo isso porque o Papa realmente chamou atenção na hora que passou na televisão. Eu vi, por acaso, estava assistindo, ele fazendo a saudação pascal. Eu falei, olha, o Papa está mal, hein? O Papa tá mal. Só que eu não imaginava que ele pudesse desencarnar ali poucas horas depois. E realmente ele morreu no trabalho. Eu lembro também do Gabriel Delany, que fez uma explicação para um jovem que bateu na porta dele, segundo os registros biográficos do Delany, explicou o espiritismo, deu uma aula para o camarada, para uma pessoa só, né? Uma pessoa só, não é palestra. Ele esforçou para uma pessoa só e depois sentiu mal, estava muito desgastado, desencarnou. Leon Denis também, no seu último livro. Então, são pessoas que realmente decidiram trabalhar até o último momento da vida. Então, a atitude do Papa em relação às suas últimas horas do trabalho, na efeméride católica tão importante para os irmãos do catolicismo, que é a Páscoa, é essa coisa do trabalho. E o Divaldo também, né? O Divaldo mostrando uma resistência muito grande frente à doença, ainda fazendo palestras, ainda fazendo alguns encontros, se mantendo atuante. Então, o que me chama a atenção, Bruno, tanto na partida do Papa como na própria atitude do Divaldo, é essa resistência que outros companheiros já demonstraram, citei o Delany, o Denis, o próprio Nilson de Souza Pereira, entre outros, o Chico Xavier, essa questão de levar o trabalho até o último momento, até o fim. Então, eu acho que é um exemplo muito interessante para nós de como envelhecer bem, né? Como envelhecer bem, que é o envelhecimento no trabalho, oferecendo aquilo que a gente tem que é possível, né? Dizem que o Chico Xavier, na última fase, ele ia para cumprimentar o povo e ficava alguém segurando o braço dele, para ele poder cumprimentar as pessoas do grupo espírita da prece, porque era o que ele podia oferecer, mas ele oferecia isso. Então, eu acho que o exemplo do Papa e o exemplo do Divaldo mostram esse compromisso com o trabalho, com o ideal, até os últimos momentos de vida física que o Senhor nos oferecer, que é a espiritualidade maior oferecer para nós nesse corpo físico. Perfeito, Marmo, perfeito. E o Divaldo Franco é o nosso exemplo, né? Nesse momento, né? Um homem extraordinário, né? Por tudo que fez e continua a fazer, quase centenário. Mas, Leonardo Marmo, vamos lá para o nosso programa de hoje, né? Marmo, você sabe, eu não tenho muita mesura para esconder as motivações, né? Claro que eu conversei com o Marmo, pedi a Marmo para a gente fazer essa abordagem de hoje, porque a gente está na semana, Marmo, do 22 de abril, que foi terça-feira, né? Que é a data brasileira, né, do seu descobrimento. E há tanta coisa importante, não é, para a gente extrair com relação ao Espiritismo, Brasil, França, e extrair principalmente, né, de uma criaturinha dessa como Leonardo Marmo Moreira, que a gente já sabe, né? Marmo, a gente puxa um fiozinho, saiu o novelo inteiro aqui, então o que vai ter de conteúdo bom, com certeza. Marmo, quando a gente desencarna, tem gente que pensa que é o absoluto desconhecido, né? Então, que não há pontos de referência para o ser desencarnado. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, Marmo, antes da gente ir para essa coisa da cultura da conexão Brasil e França. Leonardo Marmo, e no plano espiritual? Há uma cultura nacional no plano espiritual, Leonardo Marmo? Tudo indica que sim, né? Todos os dados mostram que há uma cultura, porque apesar de haver uma ampliação da nossa consciência cósmica, vamos chamar assim, uma consciência mais universal e mais universalista, nós continuamos manifestando a nossa cultura. Por exemplo, na obra de André Luiz é discutido o problema da linguagem e é discutida essa questão cultural. Então, principalmente para espíritos que ainda não são sublimes,
que não estão no primeiro patamar, a influência cultural, o tipo de vivência ainda é muito forte, pelo menos nos primeiros anos após a desencarnação. Então, nós podemos dizer que existe, sim, um Brasil espiritual, assim como existe uma França espiritual. Existe uma coletividade, porque ela é um reflexo da cultura que a pessoa adquiriu durante toda a sua encarnação. Obviamente, levando em consideração as outras encarnações. Mas a última encarnação causa um impacto muito grande, principalmente para os primeiros momentos, principalmente quando nós não estamos tratando com aqueles 5% mais evoluídos da população mundial. Então, para a maioria de nós, espíritos ainda medianos, né? Espíritos que podemos ter superado os crimes maiores, mas ainda não temos uma espiritualidade maior, nós vamos desencarnar com o reflexo da cultura que nós vivenciamos. Não é? Isso acontece para todo mundo, mas é óbvio que quanto menos dilatado for o horizonte espiritual, isso se manifesta de uma forma mais forte. Então, isso existe. Agora, o detalhe aí, Bruno, o detalhe interessante é o seguinte: do lado de lá, digamos que a ilusão da matéria é menor. Então, digamos que o conceito de patriotismo tende a arrefecer um pouquinho, o conceito universalista tende a ampliar, o conceito até de perspectiva interplanetária tende a aumentar. Né? Então, há essa permanência cultural, sim, isso é um fato, isso é da vida material, é do nosso nível evolutivo, mas, obviamente, isso é um pouco flexibilizado, porque a ilusão da matéria diminui um pouco. Então, a gente poderia lembrar de Jesus para o Nicodemos. O espírito sopra onde quer e não sabe nem de onde vem para onde vai. Então, existe essa cultura. Só que do lado de lá ela é mais flexível, porque você tem espíritos que vêm de outros planetas. E você tem uma facilidade de migrações maior no mundo espiritual. Então, obviamente, essa flexibilidade. Eu lembro do livro Voltei. O irmão Jacó queria visitar, tinha um sonho de visitar a Califórnia, e a sua filha Marta levou ele na Califórnia. E ele conversa com o Thomas Edison. Então, e foi rápido esse processo. E ele era vinculado ao Brasil, ele era de origem tcheca, passou pelos Estados Unidos, se fixou no Brasil. Mas ele tinha esse carinho pela Califórnia. Então, obviamente, esse intercâmbio tende a ser maior. No passado, digamos que isso, no mundo físico, era mais difícil, porque não tinha tanta comunicação, né? E os países eram mais isolados. Hoje, no mundo físico, pela internet e pelo intercâmbio, pela globalização econômica, cultural, a coisa é mais ampla. Mas do lado de lá tende a ser maior ainda. Então, existe uma flexibilidade maior. Mas ainda existe, sim, essa coisa coletiva, essa coisa de grupo kármico, digamos assim, essa coisa de família espiritual mais forte e que atinge, às vezes, até a nação. Então, a gente vê, por exemplo, o espírito Bezerra de Menezes muito comprometido com o Brasil, lutando pelo movimento espírita, mas com um carinho especial, com uma preocupação ainda maior, mais focada no Brasil. E o espírito Leon Denis, por exemplo, também muito focado na França, com um carinho maior na França, coisas que eles tinham quanto encarnado, obviamente expandiram os seus horizontes, mas manifestam ainda na condição de desencarnado. Então, acredito que isso existe sim, Bruno, de uma forma um pouco menos flexível, com menos ilusões da matéria, mas isso ainda é conservado significativamente no mundo espiritual, pelo menos no nível aqui próximo à Terra. Marmo, então essa vida nacional, essa cultura nacional no plano espiritual mais arrefecida, você colocou muito bem, né? Isso vale para o Brasil e vale lá para a França, né? Eu queria, Marmo, perguntar a você como você vê essa associação histórico-cultural do espiritismo na França e no Brasil. Começando, se você quiser, pela França. O que a gente poderia refletir no primeiro momento diz respeito do nascimento do Espiritismo. O que é o Espiritismo? É uma abordagem racional para as questões espirituais.
é um avanço na nossa capacidade de discussão das questões espirituais, que sempre estiveram presentes na história da humanidade, principalmente nos meios religiosos, mas não só nos meios religiosos, mas principalmente nos meios religiosos. E com o Espiritismo, há um incremento dessa atitude de racionalidade. Daí Kardec usar aquela expressão que está no Evangelho do Espiritismo, aliança da ciência com a religião. Então, é um passo a mais na discussão em termos de racionalidade. Você unir ciência e religião. Então, para isso, você precisa de maior intelectualidade. É a fé raciocinada. É a lucidez para as questões espirituais. Então, uma religiosidade mais lúcida, mais intelectualizada, mais científica, portanto. Muito bem. Dito isso, é natural que o Espiritismo tivesse que nascer num país que fosse exportador de cultura para o mundo. O Espiritismo não podia nascer num país periférico como o Brasil. Se o Espiritismo tivesse nascido no Brasil, seria um movimento religioso de gueto. Dificilmente o movimento espírita conseguiria, a partir do Brasil, do nascimento no Brasil, por exemplo, atingir uma amplitude mundial. Então, seria necessário nascer num país que ditava normas culturais, que orientava, que era lido, que era estudado, que era uma referência cultural. E a gente pode dizer que a França era a maior referência cultural da época. A França e a Inglaterra disputavam como referência cultural. Os Estados Unidos já eram um pouco, mas não tanto. No início do século XIX, meados do século XIX, os Estados Unidos ainda estavam se robustecendo nessa condição socioeconômica e principalmente como exportador de cultura para o mundo. A cultura ainda era muito centrada na Europa, e principalmente na França e na Inglaterra, no território britânico, não é? Muito bem. Então, teria que nascer de lá. Teria que nascer de lá, um local que todos os olhos tivessem voltado. Imagine Allan Kardec publicando a codificação aqui no Brasil, jamais chegaria essa codificação na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou pelo menos teria uma dificuldade muito maior de nascer. Então teria que nascer num país igual a França, ou pelo menos num país do que nós chamaríamos depois de primeiro mundo. Agora, os Estados Unidos tinham um problema racial muito grande, um problema de discriminação racial, que se manifestou, inclusive, na Guerra de Secessão, no tempo de Kardec. No tempo de Kardec. Isso ajuda a explicar, isso foi comentado pelos espíritos, que ajudava a explicar, inclusive, a dificuldade que os anglo-saxões tinham em aceitar a reencarnação. Aquela velha história que os espíritos que se manifestavam nos Estados Unidos, no Canadá, não falavam muito de reencarnação. Comprovavam a imortalidade da alma, falavam da mediunidade, falavam do mundo espiritual, mas evitavam falar de reencarnação. Por quê? Porque o povo ainda tinha muita resistência por causa das suas dificuldades raciais. Então, essa dificuldade do preconceito racial seria um dos fatores que fizeram com que a reencarnação fosse uma ideia que ficou mais circunscrita ao movimento espírita francês. Mas antes disso, a gente vê o seguinte: na França, houve um planejamento da espiritualidade. Então, Leon Denis acredita que isso tem raízes no celtismo, no druidismo, nas raízes ancestrais do pensamento reencarnacionista francês, o que eu não sei se é bem verdade. É uma hipótese que o Denis levantou, está em alguns livros dele, mas eu não sei, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco, mas não foi o caráter majoritário. O espiritismo, a mensagem espírita, veio para um público religioso, um público católico, principalmente. A gente vê isso no texto kardeciano. Só que para chegar no público católico, tinha que ter uma racionalidade maior, tinha que haver uma abertura maior, tinha que haver uma discussão mediúnica maior. Então a gente vê todo o planejamento da espiritualidade. Há uma mensagem de Humberto de Campos que comenta sobre o nascimento de Allan Kardec no tempo de Napoleão Bonaparte, em 1804, e a preparação da espiritualidade. Então a gente vê no início do século XIX o magnetismo, não é? O magnetismo.
Deleuze, Dupotet, né? Todos aqueles que foram sucessores de Mesmer, que não era francês, mas o magnetismo, como um precursor do próprio espiritismo, cresceu muito na França. Então havia um clima na Europa Ocidental e na América do Norte para que essas mensagens mediúnicas chegassem. Agora, precisava chegar a ideia da reencarnação. E a discussão kardeciana chega para um público católico, mas um pessoal um pouco mais aberto. E aí a comunidade francesa tinha mais abertura com isso desde a Revolução Francesa. Mais tolerância religiosa, era um catolicismo ainda bastante arraigado, mas talvez mais atenuado do que as manifestações espanholas. Por exemplo, a gente vê pelo Alto de Pé de Barcelona, e Portugal um pouco menos que a Espanha. A Itália não tinha nem se unificado ainda no tempo de Kardec. A Alemanha não tinha nem unificado. Então, a França, me parece que tinha as condições de meio termo, Bruno, com uma espiritualidade, com o espiritualismo, uma certa religiosidade, com uma influência cultural substancial e com um espírito científico, racional profundo. Então, havia, em boas dosagens, as condições necessárias para que aquele movimento crescesse, tivesse um impacto na comunidade e pudesse sobreviver às mortes, às desencarnações dos primeiros pioneiros, como o próprio Allan Kardec, que foi um problema, né? Mas eu acho que é isso. Talvez o que o Denis levante, da herança céltica reencarnacionista, possa ter influenciado, mas eu não sei se foi um fator preponderante. Eu acho que havia uma espiritualidade, uma religiosidade, havia uma abertura a novas ideias e havia um clima apropriado e acharam que o perfil francês, dentro de um país de primeiro mundo, era o mais adequado. Havia algumas outras alternativas, mas me parece que a França realmente tinha as condições mais apropriadas, dada a rejeição dos americanos, que não eram tão impactantes culturalmente como são hoje, dada a resistência deles à ideia da reencarnação, na Inglaterra também, e dado a um espírito um pouco mais flexível no catolicismo francês, no cristianismo francês, do que a gente encontrava em Portugal, Espanha e em outros países, né? E a Itália e a Alemanha ainda iriam se unificar. Então, precisava de um país que tivesse uma linguagem, um Estado nacional consagrado, para que houvesse uma consolidação do movimento nacional, para que aquele movimento não morresse, tivesse condições de sobreviver às décadas subsequentes. Eu acho que é por aí. Então, realmente, foi uma escolha interessante a França, no primeiro momento, porque ela tinha um pouco de tolerância religiosa, oriunda da Revolução Francesa, tinha interesse, tinha uma abertura à ideia da reencarnação e tinha o cristianismo católico, predominantemente. Eu acho que acharam que, dentre os países de primeiro mundo, era que oferecia as melhores condições para que o espiritismo nascesse com condições de sobreviver no futuro. Marmo, você pontuou muito bem, não é? Essas condições que predispuseram a França para a chegada do espiritismo, né? Mas vamos agora para o Brasil. Marmo, eu vou me socorrer de uma imagem lá do nosso querido Raul Teixeira, que eu gosto muito, e você também, né? O Raul, naquele célebre congresso dos 200 anos, né? Do Virá aqui. Raul virá aqui em São João del Rei, em Barbacena, agora em maio. Ah, é? O pessoal tá emocionado já de antemão. Ele Ah, é? virá aqui em maio, Barbacena, Conselheiro Lafayette, São João del Rei, na Se região. você se aproximar dele e disser, olha, eu faço um programa com Bruno Tavares, que faz um programa com Luciano Clay, ele vai lembrar, porque ele diz a Clay que assiste todos os programas e gosta muito, né? O querido Raul Teixeira. Mas, meu, vamos já. Você falou essas condições que predispuseram a França, né? Vamos para o Brasil agora. Naquele congresso do bicentenário de Allan Kardec, né? O Raul faz uma palestra, para mim, magnífica, né? E ele, com a figura de linguagem, né? Então, cria uma imagem maravilhosa, né? O Espiritismo como uma grande águia que vem da Palestina, claro, Jesus, né? Então, pousa em solo francês, né? E
ganha voo novamente para pousar aqui no Brasil. Aí eu te pergunto essa associação histórico-cultural. Você falou as condições lá na França, né? Como você vê esse translado, esse transplante do espiritismo da França para o Brasil? Há uma informação de Chico Xavier, que é o nosso homenageado, então vale muito o destaque ao comentário do Chico. Há uma informação do Chico que está registrada, inclusive, no programa especial No Limiar do Amanhã, que ele participou junto com o Herculano Pires. Um programa especial o pessoal acha por aí. Que diz o seguinte, que o brasileiro sempre foi muito fã do povo francês. Que a gente sabe mais sobre a história da França, sobre a Revolução Francesa, do que alguns eventos importantes do Brasil. Então, o brasileiro sempre teve esse amor à França e, em certa parte, diz Chico, tem a ver com o passado espiritual, pelo menos de uma parte importante da nossa população, que, segundo Chico, tem uma partezinha que é de origem francesa e no movimento espírita em especial, de Chico Xavier. Tá? Não é minha opinião. Então, ele diz o seguinte, que a partir do último quarto do século XIX, espíritas franceses que iam desencarnando começaram a se preparar e efetivamente reencarnar no Brasil. Começaram a se preparar para continuar uma reencarnação no Brasil. O que é muito curioso, Bruno, porque os líderes do movimento espírita da época, depois de Kardec, obviamente, não perceberam, pelo menos não transparecem isso, que eu tenha notado, pelo menos, não transparecem uma, uma previsão clara de que o movimento espírita estava indo mal na França, ou que teria muitas dificuldades. A gente não nota isso nos últimos textos de Denis, nos últimos textos de Delane, nos últimos textos de Flammarion, de Gustave Gelée, a gente não nota. Então, passou despercebido que o movimento espírita francês teria uma dificuldade na passagem do bastão geracional, na transição geracional, principalmente, eu diria, a partir da década de 20, 1920. Eles não notaram isso. Isso eu estou falando de gente séria, gente de alto nível. Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, Gustavo Gelée. Aparentemente, eles não notaram esse risco, essa dificuldade com o movimento. Ou se não notaram, pelo menos não registraram isso nos livros. Se notaram, não registraram. Mas isso não passou despercebido. Essa transição estava não só era percebida, como era dirigida, de certa forma, pela espiritualidade. Porque o mundo espiritual, essa informação do Chico, se você analisar a história do movimento espírita nacional brasileiro, é muito coerente com isso. Porque Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. 1900, Bezerra de Menezes estava retornando à pátria. Ele já tinha terminado. Aí depois vem quem? Só para dar alguns exemplos, né? Lógico que veio muita gente. Mas em 1904, Eurípides Barçanufo se converte ao espiritismo e atua, inclusive, com a ajuda do Bezerra de Menezes Espírito até 1918. Viana de Carvalho, grande expositor espírita, né? Viana de Carvalho desencarna em outubro de 1926. Então, olha a sucessão geracional. Estou falando de desencarnação. Bezerra desencarnando em 1900, Eurípides assumindo o espiritismo em 1904, desencarnando em 1918, Major Viana de Carvalho desencarnando em 1926. Olha a sequência. Há uma sucessão de lideranças importantes do movimento espírita. E a reencarnação, por quê? Chico Xavier reencarna em 1910. Herculano Pires reencarna em 1914. Hernani Guimarães Andrade reencarna em 1914. Ivone Pereira reencarna em 1900. Né? Bezerra desencarnou em abril de 1900, Ivone Pereira reencarna em dezembro de 1900. Então, grandes missionários, grandes trabalhadores foram sendo mandados para o Brasil. Então, a gente vê essa sequência geracional, mas isso não foi detectado por essas grandes lideranças. É um detalhe, é uma coisa interessante, né? Eu já vi até o Luciano Klein falando sobre isso no programa, no seu canal, Bruno, que eu achei muito interessante, que foi aquele esforço que o Bezerra de Menezes tentou fazer em 1899, 1898, 1899, para ir no Congresso Espírita, porque ele queria apresentar a loucura sobre Novo Prisma
na Europa. E ele queria travar um contato pessoal, provavelmente com o Leon Denis e Gabriel Delany. Mas ele já foi piorando a sua condição de saúde, né? Em 1898, 1899, e aí realmente não deu para ele viajar. Ele já estava com uma série de dificuldades físicas, orgânicas, além dos compromissos aqui no Brasil. Ele teve que ceder, teve que desistir, renunciar a esse projeto, e não levou a loucura sobre o Novo Prisma e veio a desencarnar em 1900. Por que e ele, como presidente da Federação Espírita Brasileira, inclusive. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, se ele tivesse tido essa oportunidade de visitar, de travar um contato próximo com Denis, com Delany, talvez a loucura sobre o Novo Prisma pudesse ter sido traduzido ao francês, e talvez isso pudesse criar uma ponte maior com o Brasil, né? Mas naquele momento não. Mas é natural que não tivesse isso, né? O mundo espiritual estava ciente, mas a França, como um país de primeiro mundo, estava preocupada talvez com a Espanha, né? José Maria Colavida, Amália Domingos Soler, com a Itália, que estava acabando de se unificar com a Eusapia Paladino. Eles estavam preocupados ali com o primeiro mundo, né? Mas a gente nota o seguinte: de uma forma ou de outra, foi feita essa passagem do bastão. Não sei se o mundo espiritual pensou nessa queda abrupta do movimento espírita francês, mas o movimento a direção do movimento espírita no mundo espiritual provavelmente previu as dificuldades, tentou fazer de tudo para que sobrevivesse, mas já foi criando as bases desse fortalecimento do movimento espírita brasileiro. E aí, obviamente, a gente pensa, mas por que será? Talvez porque você tem que ter uma consolidação do movimento nacional, porque se você espalha um movimento ainda pequeno, estou falando em termos de população mundial, se o movimento é muito pequeno e você espalha ele em muitos locais, você acaba aumentando a chance dele morrer, dele naufragar, dele inexistir, de ser totalmente superado no decorrer do tempo, não ter essa sobrevivência geracional. E a partir do momento que há essa base, esse crescimento nas décadas 1890, 1900, 1910, 1920, no Brasil, mesmo que a liderança do movimento espírita ainda na França, que liderou o movimento espírita até a década de 20, com certeza, mesmo que eles não tenham percebido isso, essa força que o movimento espírita brasileiro estava mostrando, mesmo que eles não tivessem percebido, mas o mundo espiritual estava notando, deu condições para que o movimento espírita sobrevivesse aqui no Brasil. É importante lembrar que Flammarion desencarna em 1925, Delany desencarna em 26, Denis desencarna em 27 e R. Sócio desencarna em 28. E depois desencarnaria Henri Renaud também e Jean Meyer. E depois o Charles Richer, ainda um pouco depois, na década de 30. Então, quer dizer, não houve uma sucessão significativa. E em 1927, Chico Xavier se torna espírita, renasce ou nasce Divaldo Pereira Franco aqui no Brasil. Então, você vê essa continuidade do trabalho espírita no Brasil. Então, houve um conhecimento, um controle de danos, vamos dizer assim. É claro que a espiritualidade tentou trabalhar para que sobrevivesse na França. Imagina que maravilha se o movimento espírita crescesse no Brasil e pudesse ter sido conservado forte na França. Seria fantástico. França e Brasil liderando, e talvez tenha sido esse o planejamento, liderando o movimento espírita. Mas não foi possível. A década de 30 foi muito difícil, com a guerra, 39 a 45, piorou ainda as condições, e depois, no pós-guerra, o movimento espírita francês só encolheu, mas, em compensação, o movimento espírita brasileiro sobreviveu para que a gente estivesse aqui, né, Bruno? Tendo acesso aos centros espíritas e aos livros e à mensagem espírita pujante no Brasil e no mundo. Ô, Marmo, veja bem, eu quero insistir um pouquinho na questão do Brasil, né? O Espiritismo vem aqui para o Brasil, Marmo, me causa muito pasmo, né, da incompreensão, da inaceitação de companheiros nossos valorosos, né, que não aceitam o aspecto religioso, né, com mais ênfase aqui no Brasil.
para mim é quase desconhecer, né, a história, a sociologia, né, então a formação cultural do povo brasileiro. E da mesma forma, meu querido Marmon, que lá na França, né, Kardec, queiramos ou não, ele foi o codificador, a coisa estava centralizada nele. Aqui não de forma absoluta, mas o Chico Xavier também, né, é quase um determinismo histórico que num país feito o Brasil, naquele primeiro momento, repito, não de forma absoluta, né, houvesse uma figura que personificasse tanto, né, naquela quadra o espiritismo como o Chico Xavier foi. Aí você, com muita categoria, você colocou todos os pontos na mesa. Mas a gente sabe também, Marmo, que, por exemplo, Portugal, do grande e querido médium Fernando de Lacerda, tem um movimento espírita lá atuante, não igual aqui, mas tem. Lá na Espanha, a pátria de Cervantes, que tantos grandes espíritos vieram ali no Espiritismo, Fernando Colavida, Amália Domingo Sola, Miguel Vives e Vives. Eu te pergunto, então, a gente olhando para a Espanha, Portugal, minha pergunta é para você, por que o Brasil, Leonardo Marmo? É, é uma boa pergunta, né? A gente não tem uma resposta pronta e acabada, mas a gente pode levantar algumas hipóteses com base em alguns subsídios. Primeira coisa que a gente tem que pensar, Bruno, é que a pesquisa espiritual não se consolidou nos meios universitários, acadêmicos e científicos. Então, os irmãos que rejeitam o aspecto religioso da doutrina espírita, podem rejeitar o aspecto religioso, podem preferir falar que o espiritismo é só uma filosofia de causas científicas e consequências morais, tudo bem. Agora, a gente tem que entender o seguinte: foi o clima religioso do povo brasileiro que consolidou a fixação do movimento espírita. E, na verdade, se você analisar o texto de Kardec, você vê que ele fala muito para os católicos, para os cristãos em geral e para os católicos em especial. Você vê pelo céu e inferno, a discussão dos tópicos do céu e inferno. E, de um jeito ou de outro, respeitando, considerando os três aspectos, a pesquisa científica que teve valorosos e dedicados pesquisadores, trabalhadores, não conseguiu se consolidar. Ah, Charles Fichet, o casal Curie, Pierre Curie, Marie Curie, muitos grandes pesquisadores, Oliver Lodge, pessoas renomadas no meio acadêmico, mas a pesquisa espiritual não se consolidou, ainda é uma coisa de gueto no meio acadêmico, ainda é uma coisa muito pontual, não se consolidou. E aí, por que o Brasil? Vamos tentar entender. O Kardec fala um pouco para o público católico, um público cristão, religioso, mas não poderia ser um público espanhol, por exemplo, ou italiano. Primeiro que a França, a Itália não era nem um país só, né? Eram vários reinos, estavam em processo de unificação e era um país paupérrimo na época, com muitas dificuldades. Mas a França, por exemplo, queimou a Espanha no Alto de Fé de Barcelona, queimou os livros, né? Teve aquela ação. Quer dizer, não havia clima, provavelmente, na Espanha. Então, era necessário que houvesse um local, que houvesse um espírito cristão, católico, espiritualista, mas uma abertura maior para uma tolerância religiosa maior em relação a ideias diferentes. E uma ideia mais ampla para discutir a reencarnação e a mediunidade. E, obviamente, o caldo de cultura brasileiro, se você levar em consideração as manifestações anímicas dos indígenas brasileiros, dos nativos brasileiros, e a influência africana do mediunismo africano, das manifestações religiosas africanas, criava um caldo de cultura que gerou aquilo que o pessoal chama de religiosidade popular brasileira. Então havia o catolicismo, sim, muito forte, mas havia uma religiosidade popular brasileira. Aquela coisa das benzedeiras, da reza, até da superstição,
que criava um clima favorável a uma ideia nova, sobretudo que viesse de um país tão influente para o Brasil como a França. Então havia esse clima católico, mas com uma abertura maior pela religiosidade popular brasileira. Havia um grande território, como há, uma população relativamente grande, um crescimento demográfico muito grande, um crescimento populacional, que vem até hoje, agora em menor grau. Então, o Brasil era uma população significativa, com um espaço num campo mental religioso para receber uma ideia nova e com condições de ter um crescimento populacional que gerasse um crescimento do número de adeptos e, consequentemente, com a criação de centros, de institutos espíritas, de sociedades espíritas, de centros espíritas. Então, havia um clima para isso no povo brasileiro. E era necessário consolidar um grupo numa nação para que a ideia espírita sobrevivesse. Porque, de fato, houve uma derrocada. Alguns não gostam dessa palavra, acham um pouco forte, mas houve uma derrocada a partir da década de 20 na França. Era necessário concentrar esforços. Se dispersasse, poderia ter morrido o movimento espírita no mundo inteiro. Então, concentraram os companheiros espíritas de diferentes atividades para que o movimento sobrevivesse. E aí a linguagem, nós falamos, todo mundo fala português aqui no Brasil, é uma língua só, consolidou esse movimento e o Brasil tem uma característica muito interessante, que é, além da sua população significativa, é uma população grande no mundo, 215 milhões de habitantes, é uma população significativa, o Brasil gera muitos emigrantes e atrai muitos imigrantes. Olha só, migrações, emigrações e imigrações. O Brasil atrai muitos imigrantes e emigra também muitos brasileiros. Tem muitos emigrantes. Então, brasileiro tem em todo lugar do mundo. No passado, quando a nossa seleção brasileira estava bem, a gente via isso nos amistosos da seleção, né? Sempre que a seleção ia jogar, tinha uma torcida boa do Brasil. Hoje em dia, a seleção não está atraindo tanto e a gente também não viaja tanto. É sempre o Wembley, a gente não viaja tanto. Mas no passado, quando o Brasil viajava, tinha sempre uma torcida, porque tem brasileiro em todo lugar do mundo. E aí o brasileiro vai exportando o movimento espírita. E os imigrantes que chegam ao Brasil também têm a oportunidade de conhecer o movimento espírita nacional e depois, se retornarem, voltam com a ideia espírita. Como aconteceu com o próprio Charles Kemp, não é isso? Ele veio para o Brasil, não conhecia o espiritismo. Conheceu o espiritismo em Pernambuco. Não foi isso, Bruno? Depois, ao conhecer o espiritismo em Pernambuco, ele volta para a França e aí vai ser um trabalhador super importante no movimento espírita francês. Mas ele vem no Brasil e volta para a França. Então, esse fluxo imigratório, esse crescimento populacional, favoreceria uma consolidação do movimento espírita. Então, talvez a espiritualidade viu que a situação não era tão favorável. Por quê? Porque o espiritismo não, a pesquisa espírita não se consolidaria nos meios acadêmicos. E teria que se consolidar através de grupos religiosos, grupos espiritualistas, como de fato aconteceu no Brasil. E o Brasil é um povo muito religioso, muito espiritualista, sinceramente dedicado à questão espiritual, pelo menos em relação à média que nós temos no mundo. Porque hoje em dia, na França, você tem o quê? Muito materialismo. E muitas vezes a religiosidade maior que a gente observa na França está mais associada às imigrações de islâmicos, não é? A gente sempre chama atenção aqui, né, Bruno? Que os brasileiros visitam a França, os brasileiros espíritas, e vão no Père Lachaise. Mas por que não visitam um centro espírita lá? Nós temos que trocar esse centro de atração turística espírita na França do Père Lachaise por um grande centro espírita. Então tem que ter uma grande universidade espírita em Paris, em Nice, em Bordeaux, em Lyon, em Tours. Tem que ter uma grande universidade espírita. Eu estou aqui, vou bater uma foto aqui, vou fazer uma live. Estou aqui no Centro Espírita tal, na França. Não o Père Lachaise. Então, o que acontece? Então, foi necessário ter essa consolidação e eu acho que a espiritualidade legítima do brasileiro ajudou nisso. Agora, a gente não pode cair no fanatismo, porque existem as migrações internacionais, entre nações e interplanetárias. Então, obviamente, isso é alimentado
e há fluxo de espíritos entre as nações, né? Como diz Jesus para Nicodemos, o espírito sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas existe uma cultura favorável ao espiritismo, e isso se consolidou com o crescimento do movimento espírita nacional, que ajudou a sobrevivência do movimento espírita. Agora, o que a gente quer é que continue esse crescimento, mas que o espiritismo se espalhe mais para outros rincões, né, para outras nações. Pronto. Partindo daí, Mármore, a gente está no mês de abril, como eu falei, não é? Conversei com o Mármore porque a gente está no mês do descobrimento do Brasil, a gente fazer uma conexão França-Brasil. Mas também o mês do Chico Xavier, tá? O 2 de abril. O Chico Leonardo Mármore reencarna em 2 de abril de 1910. Aí eu queria que você traçasse aí, não é? Teu ponto de vista, Mármore, da década de 20 para os dias atuais. Você traçou aí a conexão França-Brasil, o surgimento da França, o transplante para o Brasil, a razão de ser no Brasil, e eu te pergunto, há quantos anda esse processo da década de 20 até os dias de hoje, Mármore? Há uma informação, Bruno, do Dr. Bezerra de Menezes Espírito, pelo Divaldo, que eu acho bem interessante, que ele diz que o movimento espírita passaria por 3 fases iniciais, de 70 anos aproximadamente cada fase. A primeira fase seria no mundo, aqui entre os encarnados. A primeira fase seria a consolidação da ideia espírita. Então, se a gente contar mais ou menos 70 anos, seria de 1857, quando foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril, até 1927, ano que justamente a gente pode fazer esse link. É a desencarnação de Leon Denis na França, depois de Delange já ter desencarnado em 26, Flammarion já ter desencarnado em 25, Gustave Gelée já ter desencarnado em 24, é a desencarnação de Denis em 27, a reencarnação de Divaldo, a reencarnação de Divaldo aqui em 27, e a conversão de Chico ao espiritismo. Em 27, Chico se torna espírita com 17 anos e funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, junto com o casal Perazzo, seu irmão José Xavier e a sua cunhada, lá em Pedro Leopoldo. Então, 27 é um ano muito importante. Então, se a gente pegar essa informação do Dr. Bezerra, esses 70 anos iniciais seria a consolidação da ideia espírita. Então, Kardec desencarna em 31 de março de 1869, mas a ideia, aos trancos e barrancos, com dificuldades e com um impacto muito forte, os confrades espíritas sentiram muito a falta do nosso codificador, conseguiu que a ideia sobrevivesse, graças ao esforço hercúleo de muitos companheiros, como Amélie Gabrielle Boudet, Leon Denis e Gabriel Delany em especial. Trabalharam demais e a ideia sobreviveu. Então, esses 70 anos consolidou a ideia espírita, não só com o centro, mas com os livros, com a divulgação da ideia espírita. Muito bem. Aí, segundo Bezerra, a gente entrou numa segunda fase. Aí sim, já com a participação do movimento espírita brasileiro na direção do movimento espírita mundial, que é a expansão do número de adeptos e dos centros espíritas, ou seja, aquilo que o Dr. Bezerra chama de a expansão da base física do movimento espírita, com o aumento do número de adeptos, o número absoluto de espíritas no mundo, e com o aumento das instituições espíritas, a criação de centros espíritas. A partir de 27, 70 anos, vai aproximadamente até 1997. E aí o Dr. Bezerra de Menezes diz que essa terceira fase de 70 anos, de 1997 a 2067, seria a fase da prática, da vivência espírita. Então, seria um momento em que a gente ia realmente aprofundar o conteúdo espírita, aprender mais espiritismo, saber mais, viver mais, praticar e ter uma vivência lúcida do conteúdo espírita, ter um nível de compreensão maior. Eu acho que a gente ainda está um pouco aquém desse projeto. Está faltando um pouco. Há uma mensagem de Allan Kardec, pelo Julinho, né, Júlio César Grande Ribeiro, na sede da FEB em 1985, que a gente vê que Allan Kardec, espírito, e Divaldo confirmou que era Kardec mesmo, o autor, a gente vê que Kardec, espírito,
valorizava as conquistas, mas botava algum reparo no nosso desempenho, que é natural, porque o movimento espírita precisa de um nível de dedicação, de seriedade, de estudo um pouco maior. Então, essa fase é uma fase desafiadora para nós, porque pressupõe um nível de compreensão maior do pensamento espírita. Agora, nós precisamos nos dedicar a isso, conscientes de que a espiritualidade mandou trabalhadores, principalmente os de primeiro escalão. Se nós somos de segundo, terceiro e quarto escalão, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a espiritualidade enviou, desde a década de 20, grandes médios de materialização, de ectoplasmia para materialização, de ectoplasmia para cirurgia, então, Peixotinho, Carmine Mirabelli, de ectoplasmia para cirurgias espirituais. A gente poderia citar o Zé Rigó, mas também o pessoal do Lar de Frei Luiz, Gilberto Arruda, entre outros. A gente poderia citar grandes médiuns psicógrafos ou psicográficos, né? Chico, claro, Orconcourt, mas Chico, Divaldo, Dona Zilda Gama, já vindo lá de trás dessa transição, também é um nome que faz parte dessa transição. Valdo Vieira, não é? José Raul Teixeira, quantos que vieram trabalhar na mediunidade psicográfica, ajudar a constituição das obras espíritas, esse material em termos de publicações tão vasto que a gente tem, usa os pesquisadores, os articulistas como Herculano Pires, Hermínio Miranda, grandes estudiosos da espiritualidade, da mediunidade, grandes articulistas. Então, grandes palestrantes, Newton Boechat, José Raul Teixeira, Reinaldo Leite, grandes palestrantes espíritas. Então, o mundo espiritual enviou grandes palestrantes, grandes dirigentes, grandes médiuns psicógrafos, grandes médios de materialização, grandes médios de materialização de ectoplasmia na área da cura espiritual. Então, houve certamente grandes trabalhadores. Agora, precisamos fazer o dever de casa. O nosso confrade polêmico, mas muito inteligente também, Luciano dos Anjos, dizia o seguinte: depois da desencarnação de Chico, Ivone e Divaldo Pereira Franco, demorará muito tempo para a gente ter médium desse nível. Ele falava isso, era a previsão dele. E nós estamos aí só com o Divaldo, desses três, Divaldo, como você diz, Bruno, próximo dos 98 anos, né? 5 de maio ele faz aniversário, 98 anos, mas já com muitas limitações, com muita dificuldade, dessa luta contra o câncer e contra outras dificuldades físicas, né, no final da sua jornada. Final da sua jornada. Então, quer dizer, mas o material está aí. Então, cabe a nós consolidar nas casas espíritas, nos núcleos, o trabalho que a gente faz. Eu vejo isso, Bruno, em alguns setores do nosso movimento. Às vezes, as pessoas querem fazer grandes eventos, mas o grande evento não vale pelo dia a dia na casa espírita. O grande evento é muito importante. Ele chama atenção, ele atrai, ele causa uma agitação. Mas às vezes você faz um grande evento, mas você precisa daquele esforço de formiguinha da casa espírita, que abre todas as semanas, que não para em feriado, não é? Para que você tenha a casa aberta ao irmão que resolve entrar, que vai precisar de um passe, que vai assistir a palestra. É assim que a gente muda, constrói uma cultura espiritualista e uma cultura espírita. Muitas vezes você faz um grande evento que causa um certo impacto, mas não resolve o problema. Esse congresso que você citou, que foi fantástico, foi maravilhoso, talvez um dos maiores de todos os tempos, Congresso Espírita de 2004, né, em Paris, o bicentenário do nascimento em homenagem ao bicentenário do nascimento de Allan Kardec. Mas ele causou um impacto, ele ajudou o movimento espírita francês, certamente ajudou. Mas a gente ainda sente dificuldade em identificar as casas espíritas que puderam ser criadas, que motivaram trabalhadores, que tocaram o coração das pessoas, porque os espíritos brasileiros ainda vão visitar o Père Lachaise, mas não visitam tanto os centros espíritas na França assim. Então precisamos criar essa mentalidade. Os eventos são importantes, mas para motivar o camarada a criar ou a fortalecer os centros espíritas da sua cidade, da sua região.
O Herculano dizia, né, Marmo, que o Centro Espírita é a plataforma cultural do mundo novo, né? E eu Muito bem concordo com lembrado. você. Quero parabenizar a Casa dos Humildes, que eu faço parte, como todas as outras que assim agem, que não fecha nem carnaval, nem feriado, nem dia santo. Então, Marmar, você falou que nessa quadra que a gente está vendo da década de 20 até aqui, vieram expositores, médios, permita dizer também, porque é um campo fértil, grandes articulistas espíritas, né? Escrevendo na imprensa espírita do Brasil. Você é um desses, mas são muitos, já, Marmon, que escreveram tanto sobre espiritismo, né? Da gente ratificar isso aqui, né? Que não é fácil escrever, né? E você se dedica a esse mistério, esse labor até os dias de hoje. Meu irmão, encerramos um programaço e quero parabenizar, Marmo, mais fácil para mim do que para você. Em nenhum momento usamos clichês, né? Jargão, clichês, para tratar de um tema tão importante, né? Conexão França-Brasil com relação ao espiritismo e esse determinismo histórico, né, do espiritismo no mundo, chegada da terceira revelação de Deus para a humanidade. Marmão, eu peço, por favor, você faz a prece final. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, agradecemos pela oportunidade, pelo trabalho e pelos amigos que nos honraram com a sua atenção. Agradecemos, primeiramente, pela doutrina espírita, que é a luz nas nossas vidas. Pedimos por todos os irmãos que estão enfrentando dificuldades nesse momento. Que os amigos espirituais que abençoam esse projeto do canal do Bruno Tavares, eles possam assistir a todos esses irmãos que estão mais necessitados. Muito obrigado, Pai de amor, muito obrigado, amigos, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, quero dedicar esse programa à minha mãe, que também faz aniversário no mês de abril, no dia 19. Mas, mamãe, você já partiu para a vida espiritual. Deus te abençoe. Onde estiveres, próximo mês, mês de maio, estaremos aqui em Marmo com mais um programaço. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Marmo, um abração, viu? Tudo de bom. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, Marmo, né? O nosso time, agora é assim, né? O nosso time, Leonardo Marmo, ganhou a primeira na Série D fora de casa, viu? Então, boa sorte pro Cruzeiro aí, que não tá muito bem, não, né? Não tá, não tá. E a gente já está começando a fazer a conta qual que é o número mágico para a gente fugir do Z4. Mas na torcida. Esperança. Valeu, Um abração. Valeu, Marmo. valeu.